Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. Aleluia. A unção de Deus está aqui. Repito. A glória de Deus está aqui. Levanta a sua mão, a sua Bíblia, fechem os teus olhos e orem dizendo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, que é fiel, que é verdadeira e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, fala neste momento ao meu coração. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Preciso receber esta porção da sua palavra para a minha vida, para a minha alma, para o meu corpo, para o meu espírito. Pois a palavra do Senhor lava, purifica, renova, regenera, vivifica, justifica. Ela é santa, maravilhosa, infalível, inerrante e é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber sua santíssima e bendita palavra. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Isto, mais palmas. Misturado com glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, preciso muito da sua preciosa atenção para a ministração da santa, bendita e maravilhosa palavra de Deus. Hoje, como eu disse para vocês, estamos iniciando a campanha Os 7 Avisos de Deus, baseado nas 7 cartas do Apocalipse. E a primeira carta é a carta à igreja de Éfeso.
e nós lemos o texto sagrado. Antes, eu preciso ligeiramente dizer a vocês a ocasião e o propósito do Apocalipse. A ocasião em que o Apocalipse foi escrito e o propósito do Apocalipse. Na época de João, a exploração romana das províncias causava dificuldade econômica. No entanto, a fascinação pelo poder, pela cultura e riqueza romana era muito forte. Essa relação de amor e ódio com Roma significava que a igreja estava em perigo de se comprometer. A fim de curtir os benefícios e evitar dificuldade econômica, bem como a perseguição percebida e antecipada. De maneira que, meus irmãos, o Apocalipse critica o Império Romano e apela para a resistência a isto. A complexidade do gênero do Apocalipse indica o seu propósito religioso. Primeiro, como profecia. Segundo, como uma carta. Terceiro, como apocalíptico. E quarto, como literatura de sabedoria. Como profecia. O Apocalipse critica a situação histórica e transmite a orientação de Deus para as suas igrejas. Como uma carta, o seu intento pastoral é advertir e encorajar as pessoas presas a um contexto sociopolítico irresistível. E como apocalíptico, proporciona um vislumbre da justiça, de justiça e vida significativa, baseada no reino de Deus. E como literatura de sabedoria, desafia a igreja ao discernimento sério desta mensagem. Aí, prezados irmãos, está de uma forma bastante resumida a ocasião e o propósito do Apocalipse. A carta foi escrita à igreja de Éfeso. A primeira carta do Apocalipse foi escrita à igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia Menor. Éfeso era riquíssima em templos, em edifícios e em teatros. A cidade era considerada uma das maravilhas do mundo da época. Era uma cidade idólatra ao extremo, sendo dominada pelo culto pagão a Ártemis, mais conhecida como a Diana dos Efésios. Além disso, prezados irmãos, eles adoravam também a Eros, o deus pagão da sensualidade. E além de outros deuses, eles adoravam também o imperador romano, que tinha ali o seu altar, o seu templo e o seu sistema de adoração característico. De maneira, prezados irmãos, que o paganismo na cidade de Éfeso era fortíssimo. Dizem os historiadores que Éfeso deveria ter uma população superior a 1 milhão de habitantes. Mas de todo aquele esplendor passado, tudo que hoje existe em Éfeso é um museu de recordações pagãs e as ruínas deixadas por terremotos que a destruiu completamente. Parece, queridos irmãos, que isto indica o desagrado de Deus àquela cidade pagã, que não quis aproveitar da oportunidade dada por Deus através do Evangelho a ela proclamada por fiéis testemunhas. O Senhor havia enviado fiéis testemunhas para proclamar o Evangelho naquela cidade.
mas o povo virou as costas para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, houve em Éfeso alguns obreiros fiéis, à semelhança de Áquila, Priscila, Tíquico, Timóteo e outros. Mas houve ali também elementos nocivos àquela igreja, os quais ofereciam severa resistência aos verdadeiros apóstolos que ali foram enviados. Segundo a palavra de Deus, ali o apóstolo Paulo enfrentou o centro do ocultismo, da magia e da idolatria. Paulo, ele teve um combate muito grande na igreja de Éfeso, pois ali ele enfrentou, repito, o centro do ocultismo, da magia e da idolatria. Prezados irmãos, as 7 igrejas do Apocalipse são apenas algumas das muitas igrejas da Ásia e de outros lugares do primeiro século. Cada cidade tinha uma longa e complicada história. E essas 7 foram selecionadas para representar as demais. O Senhor Jesus, quando ele redigiu a carta à igreja de Éfeso, ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Aleluia. Conheço as tuas obras. Queridos, ele não fala como um juiz imperial ou estranho, mas ele fala como aquele que conhece a sua igreja e se importa com ela. Ele fala como aquele que conhece as nossas vidas e se importa com elas. Conheço as suas obras. Aos Efésios são dados 3 mensagens na carta que Jesus redigiu àquela igreja. Ele disse: lembre-se. Ele disse: arrepende-se. E ele disse: pratique. Lembre-se, arrepende-se e pratique. Lembre-se, é o tempo presente. Enfatiza que devem retornar isso, uma prática de recordar a sua calorosa comunhão com Cristo, assim como o seu amor incondicional. E essa memória deve levar ao arrependimento. Jesus fala com os crentes da cidade de Éfeso. E Jesus fala que eles devem se lembrar do tempo em que eles tinham comunhão com Jesus. Jesus fala que eles devem se lembrar do tempo que eles praticavam o primeiro amor. Jesus dizia: lembre do tempo que vocês eram fiéis, que vocês praticavam as boas obras e praticavam o amor. Depois Jesus fala: reconheça o seu erro, a sua queda, o seu pecado e arrepende-se. E depois ele diz: pratique, ou seja, volta a praticar as obras que vocês praticavam antes. Voltem a praticar o seu primeiro amor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Jesus deixa claro na sua carta redigida e enviada para aquela igreja, que Éfeso, a igreja, estava caída. E a sua queda de seu primeiro amor não foi acidental, foi gradativo, foi processual, foi um fracasso moral e espiritual. É assim que os crentes vão se desviando da fé. E muitos desviam da fé, até sem perceber que estão desviando da fé. Aos poucos vão deixando de orar. Não é um caso acidental, mas é gradativo, é processual. É aos poucos
poucos que você vai se fracassando moral e espiritualmente. Aos poucos vão deixando de orar. Aos poucos vão deixando de cultuar. Aos poucos vão deixando de ser fiel. Aos poucos vão deixando de se santificar. Aos poucos vão deixando de ler a Bíblia. Aos poucos vão deixando de estudar a palavra. Aos poucos vão deixando de priorizar as coisas de Deus. Aos poucos vão esquecendo do primeiro amor. Foi assim com a igreja de Éfeso. Repito, a sua queda de seu primeiro amor não foi acidental, foi gradativo, foi processual, foi um fracasso moral e espiritual. Jesus, na carta que ele redigiu e enviou àquela igreja, ele convida aquela igreja a se arrepender e a praticar as obras que praticavam no princípio. Ele disse, lembre-se, arrepende-se e pratique. Irmãos, arrependimento envolve tristeza pelo pecado. Assim como uma mudança de mentalidade, de atitude e etc. Isso também requer ação. Aquela igreja deveria retornar ao estilo de vida que cresce de amor a Deus e ao próximo. A apostasia foi o problema da igreja de Éfeso e tem sido o problema de muitos crentes nos dias atuais. Em seu zelo pela ortodoxia, aqueles crentes esqueceram que a característica principal da igreja é o amor. O legalismo sem amor tem contaminado tanto a comunhão cristã como o testemunho da igreja. É importante lembrar, prezados irmãos, que embora Jesus Cristo tenha elogiado eles por sua ortodoxia, isto é, zelo rigoroso por alguns princípios cristãos. Todavia, o Senhor Jesus na carta, ele deixou bem claro que ortodoxia e amor não são mutuamente exclusivos. Ou seja, Cristo está chamando a sua igreja para as duas coisas. Não devemos praticar esta e omitir aquela. Cristo está chamando a sua igreja para as duas coisas. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Aquela igreja tinha um certo zelo. Ela zelava pela ortodoxia. Zelo rigoroso por alguns princípios cristãos. Mas aquela mesma igreja se esqueceu que a característica principal dela é o amor. Então Jesus mostrou que o legalismo sem amor contaminou aquela igreja. Você veja bem que na carta redigida a ela, o Senhor Jesus mencionou cerca de 9 qualidades louváveis que ele encontrou na igreja de Éfeso. 9 qualidades louváveis. Mas nem por isso Jesus pôde desculpá-la da falta do seu amor. Jesus encontrou ali obras. Ele disse, conheço as vossas obras. Jesus encontrou ali trabalhos. Jesus encontrou ali sofrimento por amor ao nome dele. Jesus encontrou ali perseverança. Jesus encontrou dentro da igreja de Éfeso alguns princípios cristãos, ortodoxia. Mas nem por isso Jesus desculpou aquela igreja da falta do seu primeiro amor. Irmãos, apesar de qualquer esforço nosso,
E apesar de qualquer grau de sinceridade da nossa parte, gravíssimo é o nosso estado espiritual se abandonarmos o primeiro amor. Se abandonarmos o primeiro amor. Se abandonarmos o primeiro amor, gravíssimo é o nosso estado espiritual. Sei as tuas obras, conheço o seu trabalho, sei que vocês têm uma certa perseverança, até sei que vocês colocaram em prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Até sei que vocês reprovam as obras dos nicolaítas, o que eu também reprovo. Mas uma coisa tenho contra ti, disse o Senhor, uma coisa tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras. Oh, se você está sentindo algo de Deus aqui, levanta a mão e dê um brado de glória. Quem sabe o Senhor está olhando, quem sabe não, o Senhor está olhando para cada um de nós aqui. Ele está olhando para esta igreja. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Talvez Ele esteja vendo, e acredito que sim, Ele está vendo algumas qualidades louváveis na sua vida, na minha, na nossa vida. Ele está vendo, e Ele faz menção dessas qualidades louváveis. Ele vê o seu zelo, Ele vê a sua perseverança, Ele vê o seu esforço. Mas Ele pode estar dizendo para você o que Ele disse com os crentes da igreja de Éfeso. Vejo tudo que vocês têm feito de bom, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmãos, quais são os que têm deixado o primeiro amor? Eu vou trazer algumas palavras que eu entendo que é real para este momento da mensagem. Quais são aqueles que têm deixado o primeiro amor? Primeiro, os que não sentem temor em pecar, pecados considerados insignificantes. Ou seja, aqueles que não sentem temor em pecar, em coisas consideradas insignificantes. Ah, isso não tem problema. Isso não tem importância. Isso não tem nada não. É igual um papagaio que só sabia falar não tem importância, não tem problema, não tem nada não. Teve um dia que uma raposa deu uma bocada nele, e ele na boca da raposa, gritando, não tem importância, não tem problema, não tem nada não. Mas estava na boca da raposa. Assim são muitos crentes. Aqueles que não sentem temor em pecar, em coisas consideradas insignificantes. É aquele pecadinho para você, para mim, para nós, é aquele pecadinho do não tem importância. E muitos já estão na boca da raposa, mas continua dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Não tem problema, não tem importância, não tem nada não. O pecado considerado insignificante, o resultado dele é a infelicidade. Lembra de Davi? Lembra de Davi?
que só olhou para Betseba, só olhou, coisa insignificante, só olhou, começou ali. Lembra de Acã? Lembra de Acã? Que só tomou uma cunha do despojo? E você lembra de Adão que não comeu todo o fruto do Éden? Está lembrado da mulher de Ló que só deu uma olhada para trás? Mas aquela olhada que ela deu para trás significava dizer que dificilmente ela podia desprender de suas amigas, da posição entre o povo e etc. E um verdadeiro olhar para trás custou-lhe a vida e custou-lhe também a sua alma. Cuidado com os pecados considerados insignificantes. Os pecados que vão levar muita gente para a perdição não são os grandes, mas são aqueles considerados pequenos, insignificantes. Pecado é pecado, todo pecado separa de Deus, cuidado. Todo pecado separa de Deus, cuidado. Todo pecado separa de Deus. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Número 2. Aqueles que servem a Deus só exteriormente. Esses já esqueceram o primeiro amor. Servem a Deus só exteriormente. Irmãos, as religiões querem mudar o ser humano de fora para dentro. Mas o verdadeiro cristianismo bíblico muda o ser humano de dentro para fora. Quando está convertido dentro, reflete fora. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aqueles que servem a Deus só exteriormente já esqueceram o primeiro amor. É só exteriormente, é só fachada. E alguns são até rigorosos. Alguns são até exagerados. A manga tem que estar aqui. A gola tem que estar aqui, ó. O vestido tem que estar arrastando no chão. E assim por diante. Exteriormente está arrumadinho. E interiormente, como é que está o seu coração? Como é que está lá dentro? Ei, como é que está lá dentro? Tem gente que não pode dar o segundo, glória a Deus. Quais são aqueles que têm deixado o primeiro amor? Número 3. Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos. Sabia que tem crente que tanto faz para ele cultuar como não cultuar? Ele não sente falta dos cultos, ele não sente falta da igreja. Ele se ausenta da igreja e sequer faz falta para ele cultuar a Deus. Esses já deixaram, esqueceram o primeiro amor. A Bíblia diz, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. O verdadeiro cristão, a vida dele faz parte da igreja. A igreja faz parte da vida dele. Aliás, a igreja é considerada o corpo de Jesus nesta terra. Nós somos os membros, ele é o cabeça. Eu faço parte da igreja. A igreja faz parte de mim. Você deve fazer parte da igreja. Não deve se ausentar. Mas há muitos cristãos que nada sentem ao se ausentar da igreja. Vem à igreja de vez em quando, vem por costume, exatamente por costume. Quais são os que têm deixado o primeiro amor?
Número 4, aqueles que não oram em secreto com Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, e em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele saía para alguns lugares secretos para estar a sós com Deus. Jesus foi o maior exemplo de oração. E os crentes que não oram em secreto com Deus, não possuem nenhuma experiência pessoal com Deus, esses já estão deixando o primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Número 5. Os que não se esforçam para levar o próximo a Cristo. Sabia que tem irmãos que basta ele estar salvo. A perdição dos perdidos não é um problema dele. Eu até entendo que não é um problema seu. Mas isto não isenta você da sua responsabilidade de, como cristão, procurar levar alguém a conhecer Jesus, para que seja salvo assim como você é salvo. Tem muitos crentes que nada fazem, não há nenhum esforço da sua parte para levar o pecador a conhecer Jesus. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele não disse, ide somente os pastores, obreiros, os vocacionados, os chamados para o ministério. Ele classificou toda a igreja, e incumbiu todo crente salvo na responsabilidade de falar do amor de Jesus, de uma forma ou de outra. Não é preciso necessariamente ser um pastor, não é preciso necessariamente ser um obreiro, não é preciso necessariamente estar em cima do altar, não é preciso necessariamente estar com o microfone na mão para pregar. Você pode pregar a palavra até mesmo caladinho, só com o seu testemunho, com o seu bom testemunho. Você pode pregar a palavra de Deus. Há muitos que dizem assim, eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou missionário, não sou evangelista, não preciso fazer nada para levar o pecador a Cristo. Eu sou membro de banco. Eu tenho dito isso aqui. Quem falou que você é membro de banco? Ninguém aqui é membro de banco. Membro de banco é a madeira. Membro de banco é a cola. Membro de banco é o verniz. Membro de banco é a tinta. Membro de banco é o prego. Membro de banco é o parafuso. Você, eu, nós somos membro do corpo de Cristo Jesus. Membro do corpo de Cristo Jesus. Aleluia, glória! Deixa eu perguntar agora, quem é membro de banco aqui, levanta a sua mão. Você não é prego, você não é madeira, você não é verniz, você não é parafuso, você não é tinta. Agora eu pergunto, quem é membro do corpo de Cristo aqui? Levanta a mão bem bravo. Show de plena, lava, xandarai, aleluia. Oh, aleluia. Então você não está isento. Jesus está dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fale do amor de Cristo. Faça alguma coisa para levar o pecador a conhecer Jesus. Quem são os que têm deixado o primeiro amor? Número 6, aqueles que vivem, levam a vida murmurando. Os nossos murmúrios, as nossas lamúrias,
não vão nos levar a lugar nenhum. Aliás, vão nos levar sim para o buraco. A primeira geração que saiu do Egito, a primeira geração que Deus, através de Moisés, tirou do Egito, não pôde entrar na terra prometida. E um dos pecados daquele povo foi o pecado da murmuração. Vinha dificuldade, o povo murmurava. Faltava água, o povo murmurava. Faltava o pão, o povo murmurava. Era um povo terrível. Então aquela primeira geração não pôde entrar em Canaã. A segunda geração, sim, mas a primeira geração não entrou por causa do pecado de murmuração. Os que levam a vida murmurando já esqueceram o primeiro amor. Aleluia. Aleluia. A solução não são os nossos murmúrios. A luta vem, a dificuldade vem, a maré vem, a turbulência vem. A solução não é murmurar. A solução é crer em Deus, é continuar na dispensação do Pai, é continuar na posição de crente. Aleluia! Quem são aqueles que já deixaram o primeiro amor? Aqueles que vivem olhando a vida dos outros e esquece da sua própria vida. Esses também já estão deixando o primeiro amor. Você sabia que tem crente na igreja que o trabalho dele é olhar a vida dos outros? É olhar como o irmão está vestido, como a irmã está vestida, de que maneira você está. É apontar o dedo. É dizer que ele é santo, é mais santo do que todo mundo, e todo mundo é pecador, e só ele que é o bom. Só vive reparando a vida dos outros. Quando nós estamos na casa de Deus, cultuando a Deus, não é para reparar a vida de ninguém, é para reparar a nossa vida e colocar a nossa vida no altar de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quais são aqueles que já deixaram o primeiro amor? Aqueles crentes que estão com pecado escondido dentro da igreja e mesmo assim estão em comunhão, achando que Deus não está vendo, e está enganando a igreja, enganando os irmãos e enganando todo mundo. Esses já esqueceram o primeiro amor. Ninguém esconde de Deus. Ninguém esconde de Deus. Lembra-te, arrepende-te e pratique. Aleluia. Se você fracassou, se você pecou, se houve um deslize, lembre-te onde caíste, arrepende-te e volta a praticar o primeiro amor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não precisa ficar se enganando, não. Jesus é misericórdia, Jesus é perdão. Ele perdoa os seus pecados hoje. Quais são aqueles que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que dizem que ama a Deus, mas amam também o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Ou seja, um pé está dentro da igreja, o outro pé está lá no mundo. A Bíblia Sagrada diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo,
A concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, e sim do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, porém, aqueles que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Quem são os que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que dizem que amam a Deus e odeiam o próximo. Esses também já esqueceram o primeiro amor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. É a palavra de Deus. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. Ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame o seu semelhante. Aleluia. Jesus falou assim: e conhecereis que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que não liberam perdão. Sabia que tem gente que não perdoa? Tem crente que não perdoa de jeito nenhum? Aquele que não perdoa está destruindo a própria ponte pela qual um dia terá que passar por ela. Perdoa o seu irmão. Quais são aqueles que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que não usam de misericórdia. Sabia que tem crente que não tem misericórdia de ninguém? Além de não perdoar, ele não tem misericórdia de ninguém. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Às vezes eu fico pensando naqueles que no dia do juízo final não acharão a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque não tiveram misericórdia dos outros. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Eu vou dizer algo aqui agora e por aqui eu vou encerrando a mensagem. Quais são aqueles que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que antes choravam e agora já não choram mais. Perderam a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo toca, mas ele não sente. É insensível. Jesus toca, mas ele não sente. É insensível. Perderam a sensibilidade espiritual. Lembra do tempo que você chorava na oração? Lembra do tempo que você chegava na igreja e na hora da pregação da palavra, você sentia algo tão forte de Deus que você chorava? Lembra desse tempo que você tinha facilidade de chorar diante de Deus em oração? E hoje o Senhor pode tocar na fonte das suas lágrimas, que você não chora mais. Nós estamos perdendo a sensibilidade espiritual.
A igreja está perdendo a sensibilidade espiritual. O maior sinal de avivamento não são as línguas estranhas. Faz parte do sinal de avivamento, mas não é o maior. O maior sinal de avivamento não são as profecias. Faz parte, mas não é o maior sinal de avivamento. O maior sinal de avivamento são as lágrimas. Quando a igreja começa a chorar, quando o povo começa a chorar na presença de Deus. É a presença do Espírito Santo que nos faz chorar. Quem sabe hoje o Espírito Santo tocará na fonte das suas lágrimas. E eu digo, se o Senhor tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira, não. Abre a torneira e chora na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você soubesse o valor de uma lágrima, você choraria na presença de Deus. Se você tivesse a oportunidade de chegar para Ana e perguntar para Ana: Ana, quanto te valeu uma lágrima? Ela diria: valeu-me um filho profeta. Se você chegasse para Esther e perguntasse para ela hoje: Esther, quanto te valeu uma lágrima? Ela diria: valeu-me o livramento de um massacre do povo judeu. Se você chegasse para o rei Ezequias e perguntasse: rei Ezequias, quanto te valeu uma lágrima? Ele dizia: valeu-me 15 anos de vida. Ah, se você chegasse para Pedro e perguntasse: Pedro, quanto te valeu uma lágrima? Ele diria: valeu-me as credenciais de pastor presidente. E se você chegasse para João e perguntasse: João, quanto te valeu uma lágrima? Ele diria: valeu-me um arrebatamento de espírito. Ah, irmãos, se os crentes soubessem o valor de uma lágrima, choraria na presença de Deus, choraria na presença de Deus, ei, choraria na presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Na vida de muitos crentes já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Eu repito, na vida de muitos crentes já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Cristo já deve ter removido o seu castiçal. Na carta que ele redigiu à igreja de Éfeso, a igreja que esqueceu o primeiro amor, ele disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar o primeiro amor. Se não te arrependeres, brevemente virei contra ti e removerei do seu lugar o seu castiçal. Castiçal fala de salvação. Não perca a sua salvação. Ei, não perca a sua salvação. Volte a praticar as primeiras obras. Aleluia, glória. Ei, se você pode, glorificar o nome dele. Dê glórias ao nome dele. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Não, ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Por isso o Senhor está dizendo: lembra-te, arrepende-te e pratique. Lembra do tempo que você tinha comunhão estreita com Deus.
Reconheça a sua queda, o seu pecado e arrepende-te. E volta a praticar o primeiro amor. Ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Ainda estamos no lugar onde a oração pode ser ouvida. Ainda estamos no lugar onde a fé salvará. Ainda estamos no lugar onde o Espírito insta. Ainda estamos no lugar onde você se arrepende e alcança o perdão de Deus. Esta noite é noite de perdão divino. Oh, aleluia. É noite de salvação. É noite de você alcançar o perdão de Deus.